Gurizada, o negócio é o seguinte, vocês perceberam que o Renato estava muito irritado durante o jogo do Grêmio com o Juventude? E também murcho depois na entrevista coletiva? Pois eu vejo que o Renato está enxergando. Está enxergando algo que a direção do Grêmio não consegue enxergar. Tem um paredão ali na frente da equipe gremista. Neste vídeo eu vou te falar que paredão é este. Tá inscrito aí, né? Tá inscrito no meu canal. Se quiser, ativa ali no sininho as notificações. Deixa o teu like, dá esta moral, dá essa força. Fortalece o canal, dá essa moral, mas principalmente, inaceitável se não tá inscrito ainda. Te inscreve ali, meu. Não dói nada. Só, pum, clicar ali, ó, inscrever-se. Dá essa força aí, tá bem? Vamos adiante. O Renato estava irritado durante o jogo com o Juventude. Eu notei pela transmissão da televisão, quando termina o primeiro tempo, ele já entra no vestiário chispado, irritado. A gente faz na leitura labial, fica muito fácil que ele profere um palavrão. Isso é normal do futebol, como quem diz, vou tomar banho de rio. E teve aquele momento, eu separei umas imagens aqui, algumas fotos, em que o Vanderlei espana uma bola no segundo tempo pela linha lateral e o Renato... Normalmente o Renato para a bola ali, deixa para quem vai cobrar o lateral e tal. Ele fez por querer, ele veio, mas dele um balão assim, sabe? Sabe assim, zagueiro da várzea, eu que fui sei como é que é, mas deu para onde apontou o nariz, meteu a bola lá na arquibancada. Fosse o outro lado do campo, eu dizia que tinha ido para geral. Não, ele meteu lá na arquibancada a bola. Aí, ó, tem algumas imagens aí. Então o Renato andava irritado durante o jogo e na coletiva eu achei ele meio murcho. Eu penso que o Renato está enxergando algo que a direção do Grêmio não viu ainda. Porque se a direção, se o presidente Romildo Bolzan, se o conselho de administração, se o vice de futebol Paulo Luz tivessem enxergado isso, que está ali na frente, que o Renato já viu, talvez já tivessem tomado uma atitude mais enérgica. E não, eu não vou defender aqui a saída do Renato. Não, acho que o Grêmio pode dar a volta por cima com o Renato, desde que ele mude. Tem que haver uma mudança, mas não é no treinador, é do treinador. E o Renato talvez ele não consiga entender por que tem o paredão. O paredão que eu estou falando é o seguinte, pessoal. O Grêmio está pulando muros bem baixinhos. Muros ali de 50 centímetros, 80, como são os Grenais, né, uns murinhos bem baixinhos. Mas com a bolinha que o Grêmio está jogando no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, e foi assim em alguns jogos da Libertadores da América, o Renato sabe que não passa por um adversário mais forte. Este é o paredão. Este é o muro. Se o Renato pega uma equipe mais qualificada na Copa do Brasil, se pega um time mais ajustado na Libertadores da América, o Renato sabe que não passa. Como não passa pelos times que nem são tão assim paredões do Campeonato Brasileiro. Qualquer time médio já cria problemas gigantescos para o Grêmio. Por isso que o Grêmio está patinando e tentando se afirmar agora na primeira página da tabela de classificação. Só que o Renato tem que entender que ele assina, ele é o fiador deste paredão que vai ter para o Grêmio ali na frente e que, se o Grêmio não mudar, vai inviabilizar a conquista de títulos expressivos. Para ganhar o torneiozinho regional, campeonatinho gaúcho, ok, o Grêmio tem bola. Para passar pelo Internacional, o Grêmio tem até sobrado em alguns confrontos. Mas o Renato assina. Eu vou dar só alguns exemplos bem recentes. Este revezamento improdutivo que ele faz nas laterais, ele não bota os dois melhores para jogar, Orejuela e o Diogo Barbosa. Eu sei isso e o meu filho de 12 anos também. Não, ele bota um que é ofensivo e qualificado com um que resguarda mais. Então ele bota Orejuela e Cortez, ou então ele bota Vitor Ferraz e Diogo Barbosa. Aliás, o Diogo Barbosa nem foi tão bem assim ontem. Claro que não foi tão bem. O esquema não ajuda, o esquema do Renato está comprometido. Por exemplo, quando o Grêmio colocou o Jean-Pierre e o Matheus Henrique, os dois a meio mastro, visivelmente desgastados. Isso que o Matheus Henrique ainda lutou em campo. Eu falei isso hoje no Donos da Bola e a gente debateu intensamente isso. Renato colocou o Jean-Pierre e o Matheus Henrique e aí, junto com o Jean-Pierre, para compensar, ele bota o Tassiano. Jean-Pierre visivelmente fora de forma. O presidente Bolzan disse que ele não jogaria, que não ficaria à disposição no banco de reservas. Na última hora foi chamado para concentração, acabou que o Renato colocou ele em campo, mas visivelmente desembocado. Mas onde foi o trabalho de recondicionamento físico, de fortalecimento que foi feito com o Jean-Pierre? Isso não apareceu nesse jogo. Eu sei que vai demorar mais alguns jogos, mas a maneira como o Jean-Pierre estava em campo contra o Juventude é lamentável. Bom, o Diego Souza abandonado lá na frente. E hoje a gente fez uma interativa sobre Diego Souza
e Diego Churin, quem deve ser o centroavante do Grêmio, e a ampla maioria dos gremistas estão apostando no Churin. É claro, é a novidade, fala castelhano, então chega com toda isso aí, jogador que vem de um clube do estrangeiro, Cerro Porteño, vamos lembrar isso. Pois bem, 31 anos, não é tão garoto assim, não é uma promessa. O problema não é o Diego Souza. E eu falei também isso no Donos hoje. O problema é o esquema, ele fica abandonado. Aliás, eu vim falando há muito tempo isso. O Diego Souza está abandonado. O Bagé insiste que ele está mal condicionado fisicamente. Pode ser uma verdade. Mas o Diego Souza está abandonado. O esquema não ajuda, ele não chega a bola. Que gol que o Diego Souza errou no Grêmio nos últimos jogos? Me aponte assim. Puxa vida, Meneghetti. Ele nos últimos 2 jogos perdeu 2 gols escancarados, ele e o goleiro. A bola não chega para ele. Quando chega, ou ele está mais recuado de costas, ou ele está dentro da área absolutamente marcado. A insistência do Renato com o Tassiano. Este é um capítulo à parte, né, gente? Nada justifica. Todo mundo sabe que o Tassiano não é jogador pro Grêmio. O Tassiano é um jogador para um time menor. Ponte Preta, Goiás, Criciúma, Figueirense, próprio Juventude. Mas não é jogador pro Grêmio, gente. Como solução. Primeiro ele coloca o Tassiano lá, tentando cobrir a do Ferreirinha. Depois ele recua e bota para compor o meio. Então, o Grêmio está desordenado em campo. O Grêmio está atrapalhado em campo, e por isso que eu falo do muro. Não é nem um muro, é um paredão. O Grêmio vai pulando esses murinhos aí de 50, de 80, talvez de 1 metro, o Grenal, o Gauchão, vai pulando. Ali na frente tem um muro de 5 metros, e com a bolinha que está jogando agora, não vai passar. E eu já vou dizer para você, o Grêmio até pode se classificar em cima do Juventude na Copa do Brasil, mas vai ser um parto. Vai ser uma guerra, quinta-feira da semana que vem, no Alfredo Jaconi em Caxias. O Grêmio tem mais time? Claro, tem um jogador fora da curva que o Juventude não tem. E raros clubes do futebol brasileiro têm um jogador da categoria do PP. Imaginem um PP no esquema tático ajustado, organizado e funcionando. Imaginem isso. O Renato está, inclusive, correndo o risco de comprometer os seus zagueiros. Com esse esquema mal armado, um time mal preparado fisicamente, um time que corre errado e, portanto, cansa mais rapidamente, quando vê o Kahneman e o Jeromel estão tendo que salvar a toda hora. E, na real, aqui eu e você sabemos. Placar moral de Grêmio e Juventude foi 1-1, porque aquele gol que o Brenner perdeu aos 35, 38 do segundo tempo é imperdível, acontece no jogo, mas o Grêmio não perdeu um gol assim no jogo. Então aquela bola entra, é 1-1, tá feita a meleca pro Grêmio. Então tem um paredão, a direção não enxerga. E eu acho que a irritação do Renato é porque ele está começando a enxergar. No primeiro adversário mais fortinho nas competições de mata-mata, o Grêmio corre sério risco de ser eliminado. Te inscreve aí no meu canal, pode até contestar e divergir da minha opinião. Vai lá e comenta, sem problema, em condições normais de temperatura e pressão. Dá o teu like, ativa as notificações, mas te inscreve, meu. Tá? Não perde tempo. Reitoria, gurizada. Vai, um abraço.